primeiro dia de aula, o professor começou a perguntar a profissão de cada um e o que fazia, a ocupação deles. E o irmãozinho ficou no banco já ficando triste, porque ele falou: Senhor, eu só estudo e congrego, Senhor, o que eu vou falar para ele? Aí o Senhor falou assim: fala o que você faz que eu serei contigo. E o professor perguntou para ele qual que era a profissão dele e tudo, e ele respondeu o que ele fazia. Então o professor pegou e falou para ele assim: você é mais um desses crentinhos fanáticos. Aposto que se eu fizer uma pergunta simples para você, você não vai saber responder igual os outros crentes. Ele falou assim: quem que é o Pai de Deus? Da onde que Deus veio? Quem veio antes de Deus? Quem veio depois? Aí o irmãozinho baixou a cabeça e falou assim: professor, realmente eu não sei te responder. Ele falou: tá vendo? Vocês servem um Deus que não sabe nem o que é, nem de onde vem, nem a origem dele, não sabe nada. Aí ele ficou quieto na comunhão. Aí ele falou: Senhor, e agora, Senhor? Agora eu fiquei confundido e envergonhado. Aí o Senhor falou para ele assim: chama o professor, porque eu vou dar resposta na tua boca. Aí ele falou: Senhor, mas o que eu faço? O Senhor falou para ele: chama, porque eu vou falar na tua boca. Ele chamou o professor então. O professor pegou e falou para ele assim: fala, crentinho, o que é? Você já achou uma desculpa que você vai me dar? Aí ele falou, Deus pegou e começou a usar um servo de Deus. E ele pegou e falou assim: professor, o senhor pode ir na lousa? Ele falou: ué, crentinho, você vai me dar uma resposta na lousa? Ele falou: vou sim. Aí o professor foi para a lousa. Ele falou pro professor: professor, coloca o alfabeto para mim inteiro aí. O professor falou: ué, mas você vai me dar a resposta no alfabeto? Ele falou: professor, coloca, por favor, que eu vou te responder a sua pergunta. Aí o professor começou a colocar de A a Z. Então ele pegou e falou: tá bom, crentinho, pode responder então. Aí o irmãozinho pegou e falou assim: professor, o que vem antes do A e depois do Z? O professor ficou olhando para a cara dele e falou assim: ué, não vem nada, nem antes nem depois. Ele falou: então, esse é o Deus que eu sirvo, porque nunca houve um antes e nunca haverá um depois. Ele é o começo, o meio e o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Esse é o Deus que eu sirvo, professor. O professor ficou quieto, ficou em silêncio. Deus exaltou o menininho. E no dia seguinte, o professor chegou e falou assim: moço, deixa eu te perguntar, em que igreja você vai? Ele falou: eu sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil. Ele falou: então a partir de hoje eu quero servir a Deus com você nessa igreja, porque uma voz falou comigo a noite inteira: eu sou o começo, o meio e o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Nunca houve um antes e nunca haverá um depois.